Olá a todos, no vídeo anterior introduzimos a lei de Coulomb, que descreve a interação elétrica entre duas cargas pontuais e que dá o valor dessa força de interação, que é dada por esta expressão, que é o produto das cargas dividido por 4πε0. ε0 é uma constante que é a permitividade elétrica do vácuo e R é a distância entre as duas cargas. A força vai com 1 sobre R ao quadrado e é dirigida segundo este versor aqui, é R12. Isto é a força que a carga 1 faz na carga 2 devido à interação elétrica, que é aqui esta força. Isto se o produto das cargas for, obviamente, positivo, pois isto de forma a que a força seja colinear com o versor, ou seja, proporcional ao versor. Um dos problemas desta expressão é que apenas conseguimos descrever a força, a interação, em termos de duas partículas. E agora, se considerássemos aqui uma carga Q3, obviamente que íamos ter também uma força de interação entre a carga 1 e a carga 3, que seria F13, segundo esta direção, se Q1 vezes Q3 fosse maior que 0, não é? E agora, se quiséssemos caracterizar, não é, o efeito de uma só partícula carregada, como temos aqui, em qualquer carga elétrica. Qualquer carga elétrica que eu coloque, eu sei automaticamente qual é que é o efeito. É assim que surge a definição de campo elétrico. E para olhando aqui para a expressão da lei de Coulomb, temos aqui o produto das cargas no numerador. Então, definimos o campo elétrico como a força elétrica por unidade de carga a uma distância R da carga que cria o campo. Ou seja, dividimos F12 pela carga 2 e ficamos com Q1 sobre 4πε0 R ao quadrado é R12. E agora, a carga 2 é obviamente aqui supérflua, portanto nós podemos escrever esta expressão simplesmente na forma F sobre Q igual a Q1 sobre 4πε0 R ao quadrado é R. E então o que é que temos aqui? F é a força que a carga 1 faz no ponto do espaço que dista uma distância R da carga 1, por exemplo, este ponto aqui, digamos um ponto P, onde podemos colocar uma carga Q e o versor é simplesmente a R, que é o versor radial em relação a qualquer ponto do espaço e ao ponto onde está a carga Q1. Por exemplo, se for aqui, temos aqui R e temos aqui ER, este versor. E é esta quantidade que chamamos o campo elétrico, que representamos pela letra E. Definimos assim uma quantidade que depende apenas da carga Q1, ou seja, da carga que cria o campo, e uma quantidade que varia com a distância e com a quantidade de carga existente. As unidades de campo elétrico, como o campo elétrico é uma força, que tem unidades de Newton, a dividir por uma carga que tem unidades de Coulomb, as unidades de campo elétrico são Newton por Coulomb, Newton Coulomb menos 1. Como vamos ver mais tarde, isto é igual a volt por metro. E esta sim é a unidade mais utilizada para o campo elétrico. Dado um campo elétrico, num dado ponto do espaço, sabemos que temos aqui um campo elétrico, podemos inverter esta relação e escrever simplesmente que a força é a carga que está nesse ponto vezes o campo elétrico. Portanto, sabemos automaticamente qual é que é a força eletrostática que atua a carga Q. Basta multiplicarmos o campo pela carga. O campo elétrico é também um campo vetorial, ou seja, a partir do momento em que temos uma carga Q1 no espaço, essa carga cria um campo elétrico dado por esta expressão aqui, e em cada ponto do espaço vamos ter um campo elétrico desta forma. Vamos agora analisar a forma das linhas de campo elétrico. E o que é isto das linhas de campo elétrico? Como o campo elétrico é um campo vetorial, nós podemos, em cada ponto, associar uma seta de vetor. As linhas de campo são apenas uma simplificação. Em vez de, em cada ponto, estarmos a desenhar a seta do vetor do campo elétrico, desenhamos o padrão que essas setas fazem. E agora, temos aqui uma carga Q e a forma das linhas de campo é esta aqui. Porquê? Porque o campo elétrico em cada ponto é sempre um campo elétrico radial e que aponta para fora, se supormos que a carga Q é uma carga positiva. O campo elétrico, como o nome diz, é um campo, é algo que de certa forma permeia o espaço. É um campo matemático e físico através do qual a interação eletrostática é sentida no nosso dia a dia. Agora, se colocarmos aqui uma carga de teste numa destas linhas, neste espaço onde existe o campo magnético, uma carga de teste Q0, que também supomos positiva, então vai haver uma força que é igual a Q0 vezes o campo elétrico, nesse ponto onde está a carga Q0, que eu vou chamar ponto P, e então temos a força assim segundo esta direção. Esta é a força, que é Q0 vezes o campo elétrico, como vimos, é sempre radial. As linhas de campo
numa carga positiva apontam para fora, se a carga fosse negativa, as linhas de campo apontariam para dentro. Porquê? Porque nesse caso teríamos que o campo elétrico era igual à carga Q sobre 4πε0 R. R. R é o versor radial que aponta para fora. Como a carga Q era menor que zero, isto seria então proporcional a menos R. Portanto, segundo esta direção aqui que eu tenho desenhada. Portanto, vemos imediatamente que as linhas de campo entrariam para a carga. Portanto, uma coisa que vai ser bastante útil nos próximos vídeos, o campo elétrico vai das cargas positivas para as cargas negativas. A densidade de linhas de campo dá-nos também informação sobre a intensidade do campo elétrico numa dada localização. Quanto mais densas forem as linhas de campo, mais intenso é o campo nesse ponto. Por exemplo, se olharmos aqui mais próximo da carga, temos uma densidade maior. O campo, obviamente, é maior junto à carga, porque o campo elétrico vai com 1 sobre R². No próximo vídeo, vamos abordar o potencial elétrico. Até à próxima.